nessa, pessoal. Boa noite para todo mundo de novo. Vamos para nossa sexta. Dá para enxergar aí? Dá. Vamos para a sexta aula. Nossa antepenúltima aula no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar os selos, as trombetas e as taças. Tá bem legal essa aula. Eu gosto dela. Espero terminar dentro do horário. Boa noite. Vamos orar para a gente começar. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais uma vez, Senhor, nos permitir estar aqui, aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me ajude a ser claro, a conseguir passar aquilo que precisa ser passado. E me ajude também a guardar meu coração, minha mente, assim como de todos os meus irmãos aqui, Senhor. Que nós possamos crescer em conhecimento e, acima de tudo, amar mais o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Gente, vamos lá. Chegamos numa parte que toma mais da metade do livro de Apocalipse, que são os selos. Hoje eu estou meio animado, então preciso do meu termômetro. Vamos abrir lá em Apocalipse 6. E a gente vai ler o capítulo todo. Apocalipse 6, versículo 1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalga como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades. O Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completassem o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Observei, quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas.
Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Bom, a gente não vai se aprofundar no conteúdo versículo por versículo, que a ideia, por enquanto, é entender isso aqui. Selos, trombetas e taças são eventos sistematicamente cronológicos, ou seja, vai acontecer exatamente como está escrito. Aqui a gente não leu o sétimo selo, mas aí, deixa eu só achar ele aqui, que é lá no capítulo 8, o versículo 1 até o 5. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e aí a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro se aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado o incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus uma fumaça. Aí ele vai falar do incensário. Mas aqui o sétimo selo é que ele abre o sétimo selo e dá de cara com 7 trombetas. Então, cronologicamente, dentro do entendimento popular que nós temos, que é o dispensacionalismo, a gente vai ter o seguinte: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. No sétimo selo, a gente dá de cara com 7 trombetas. Na sétima trombeta, quando ele abre a sétima trombeta, quando ele toca a sétima trombeta, o que aparece? 7 taças. Então, dentro do dispensacionalismo, não só essa parte, mas todo o livro é visto como cronológico. Aqui. Cronológico. Ou seja, um na sequência do outro, um evento na sequência do outro, um cavaleiro após o outro e tudo mais. Mas a gente vai ver isso depois, com mais calma. Dentro dos selos, o que eu quero mostrar é a questão dos cavaleiros. Dentro da visão futurista, dispensacionalista, a visão cronológica, cada cavaleiro é um ser espiritual que realmente, quando Jesus abre ali o primeiro selo, aparece o cavalo branco, e esse cavalo branco tem um cavaleiro com um arco e uma coroa, e ele sai, ele vem para a terra para fazer alguma coisa. Depois dele, vem o outro, e vem o outro, e vem o outro, e vem o outro, e assim por diante. Então, cada um deles é visto de uma forma. Mas, principalmente, o primeiro cavalo, que é o branco, existe uma grande discussão se esse cavalo é o anticristo ou se esse cavalo é Jesus. Só que não vai dar tempo de ver essa discussão, mas o que eu vou propor é que não é nenhum dos dois. Por isso que essa aula é legal. Porque é o seguinte, como que eu posso fazer isso? Vamos lá. A gente precisa lembrar, desde a primeira aula, a questão da escrita de Apocalipse, o gênero literário. É um gênero cheio de símbolos, cheio de metáforas, cheio de imagens que não é o que está descrevendo, mas o que ele está descrevendo representa algo. E o que eu quero propor é que esses cavaleiros, eles não são personagens literais. Assim, o João não é o cavaleiro do cavalo branco, é isso que eu estou querendo dizer. Mas que cada cavalo representa uma coisa. E aí a gente vai ver isso aí.
Vamos começar pelos cavalos, pelos cavaleiros 2, 3 e 4. Vamos desde o primeiro, vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então vi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei diante de mim e estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalga como vencedor determinado a vencer. Primeiro ponto é que quem abre o selo é o próprio Jesus. Então, para começar, ele não pode ser o cavaleiro, porque é ele quem está abrindo os selos. Aí, vão supor, então, que esse cavaleiro, por causa do seu arco sem flecha, é um cavaleiro que está vindo com uma falsa paz. Então, sugere-se, dentro do dispensacionalismo, dentro da visão popular de Apocalipse, que é a vinda do anticristo, é o surgimento do anticristo. Porque não tem flecha no arco dele. Então, assim, são imposições ao texto. Ele está impondo, se não tem flecha, então ele é uma arma que não serve para nada. Só que, dentro do campo teológico, a gente vai ter o seguinte. Cadê? Todos aqueles teólogos que eu trouxe na aula passada, eles se dividem em algumas coisas, tá? Então, Richard Bauckham, o Michael Gorman, o N.T. Wright, Scott McKnight, o David de Silva e a Adela Collins vão falar o seguinte, que o cavaleiro ele não é nem o anticristo e nem Jesus, mas o cavaleiro branco, ele é uma força destrutiva, ele representa uma força militar, ele representa o poder de um império que tenta conquistar. E a gente precisa ter a imagem da igreja das 7 igrejas dentro do Império Romano. Como se então esse cavalo branco representasse o poder militar de Roma, certo? E a tentativa deles de conquistarem tudo. Então, como que a gente pode resumir isso aqui? Arrogância dos impérios humanos. Porque arrogância humana é a tentativa do homem, e aí esse homem pode se representar no império, é a tentativa humana da humanidade de estabelecer a paz sem Deus. E aí eles vão fazer isso por meio do quê? Da dominação, da exploração, da violência e tudo que a gente viu sobre a Babilônia. Então o arco, e aí vai entrar uma coisa bem interessante, é que esse cavaleiro do cavalo branco e esse cavaleiro com o arco, e essa descrição branca não tem a ver com paz. Mas lá na época em que Apocalipse foi escrito, existia os principais inimigos de Roma, que eram os pardos. Pardos não, os partos. Eles eram especialistas em arco e flecha, e eles só andavam em cavalo branco. E eles eram, assim, os principais inimigos de Roma. Roma tremia na base quando esses caras apareciam. Então, tudo isso tem a ver com conquista.
tipo assim, sai para conquistar. É um cavalo que representa uma tentativa de, através da violência, da força, tentar conquistar algo. O cavaleiro evoca o terror da invasão militar e a conquista por meio da guerra. O Michael Gorman e o N.T. Wright eles vão falar o seguinte, que esse cavaleiro ele é uma paródia, ou seja, é uma falsificação de Cristo. Enquanto o império vence pela força bruta e pelo sangue dos outros, Cristo vence pelo sacrifício e pelo seu próprio sangue. Então é um contraste, porque enquanto esse cavaleiro ele sai com um arco, se tem flecha ou não interessa, porque ele está armado. Esse é o ponto. É um cavaleiro que sai armado e o texto fala que ele sai para cavalgar, ele cavalga como vencedor determinado a vencer. Só que Cristo, ele já venceu lá na cruz, não por meio da violência, não por meio da força, mas através do seu sacrifício. Então, é o que alguns teólogos chamam de que Cristo ele conquistou todas as coisas sem precisar usar a violência. É uma conquista através da não violência. Então Jesus ele já conquistou lá atrás por meio da cruz. Ele não precisa sair como alguém armado para tentar conquistar tudo por meio da força, porque ele já venceu. E aí a gente vai ter algumas outras visões que são um pouco mais populares. Alguns vão dizer que o cavalo branco é o evangelho. E o Gordon Fee, ele vai falar tem a ver com o propósito soberano de Deus. Mas não é muito aceita essa proposta deles aqui. Então o que acontece? Aí aqui a gente começa a estruturar algo. Se eu tenho aqui um cavalo branco, que a ideia dele é um império, é a tentativa humana, é a tentativa do império de conquistar tudo pela força, pela violência e tudo mais, o que vai acontecer? Selo 2. Um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. A ele foi dado uma grande espada. Ou seja, então a consequência da arrogância humana de tentar conquistar o mundo, ela vai usar o quê? O cavalo 2, a espada, por meio da guerra. E o cavalo vermelho, dentro do judaísmo ali do primeiro século, tem a ver com o derramamento de sangue. Então, o cavalo vermelho representa a guerra. Violência. Então, alguém que quer ter o domínio sobre todas as coisas, quer conquistar todas as coisas, por meio da força, que é alguém que quer conquistar, ele vai fazer isso por meio da guerra, o uso da espada. E a guerra, ela traz algumas consequências. O terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifiquem o azeite e o vinho. O que a gente vê com essas guerras lá do Oriente Médio, por exemplo? É alguém que quer usar a força para conquistar o território do outro, faz isso por meio de guerra, joga bomba, destrói tudo lá. Essas destruições,
que elas causam? Fome. Cavalo preto, né? Fome, crise econômica. Essas crises econômicas, qual é a consequência delas? Quarto selo. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens da terra. Então aqui já não é uma guerra que causa morte somente pela espada, mas também pela fome. Então a consequência de um império que conquista pela força, ele gera guerra, essa guerra gera morte, essas mortes, essa violência toda gera fome, e a fome gera morte. E aí, quando abre o quinto selo, então a gente vê que pode ser que esse quinto selo seja um clamor dessas almas que morreram aqui. Então elas, por exemplo, aquelas das 7 igrejas lá, dos cristãos que foram fiéis, que não se corromperam com a arrogância do império, com o comércio, que eles precisavam negar Jesus, eles morrem por serem fiéis a Jesus. Então eles sofrem esse tipo aqui. Não tem comida, vamos morrer de fome. Vamos ser fiéis a Jesus, nós vamos morrer pela espada. Pode ser que esse quinto selo seja o clamor dessas almas que morreram e estão diante de Deus falando: até quando o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? Até quando o Senhor vai deixar que a injustiça... É o clamor de Abacuque. Se lê Abacuque, é exatamente o quinto selo. Que a injustiça reine, que os violentos governem, que os injustos estejam sobre todos. E aí ele fala que é para esperar um pouco, que precisa completar um número de mortes lá e tudo mais. A gente não vai entrar nisso ainda. E aí vai abrir o sexto selo. O sexto selo é a resposta dessas orações. Então a gente tem aqui os 4 cavaleiros trazendo caos sobre a criação, sobre a humanidade, o império causando caos ali sobre a Ásia Menor, tudo mais. Aí essas pessoas que morrem, elas clamam a Deus, elas estão diante de Deus, elas estão clamando. E o sexto selo é uma resposta de Deus a isso. Por quê? O sexto selo é a vinda de Jesus. Quando abriu o sexto selo, houve grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido, de crina negra, taranã, os céus caíram, os céus escolheu, enrola como um pergaminho, todas as montanhas e ilhas foram removidas. Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres esconderam e falaram: caia sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Por que eu estou falando isso? Porque eu não entendo que selos, trombetas e taças sejam cronológicos. Os selos, para mim, como se você estivesse assistindo o trailer de um filme. Tá? Você põe o trailer do filme, ele vai passar assim algumas cenas do início até o final do filme. E ele vai te convidar a assistir o filme.
Então, para mim, o selo seria um trailer do que vai acontecer depois. Porque o que a gente vai ver depois? E a gente vai chegar lá. O surgimento da besta, os mártires, um terço da terra, da vida marinha morrendo, a água se tornando sangue. Então a gente vai ver tudo isso aqui acontecendo nos próximos capítulos. Enquanto isso, essas almas estão clamando a Deus. E Deus vai responder. Então, é como se cada selo fosse um pedacinho de todo o Apocalipse. Então fica com isso na cabeça. Deixa eu só repassar aqui os cavaleiros, o que os teólogos falam sobre eles, tá? Bem rapidinho. Já falei do branco, né? O cavalo vermelho é uma guerra. Representa a violência humana, o militarismo e a destruição da paz. No contexto romano, isso espelhava o medo constante de insurreições e guerras civis, como tiveram várias dentro do Império Romano. Cavaleiro preto é a fome e injustiça econômica. A balança e os preços abusivos representam a escassez provocada pela guerra, né, o cavaleiro anterior, e pela exploração econômica imperial. Alguns teólogos, que aí é o David Silva e o Scott McKnight, enfatiza a denúncia social. O trigo e a cevada inflacionam terrivelmente, enquanto o azeite e o vinho... e aqui eles vão fazer o seguinte: trigo e cevada era a comida dos pobres. O azeite e o vinho era a comida dos ricos. Então, enquanto a comida dos pobres, que fala no texto aqui, inflacionam muito, a comida dos ricos é poupada. Então, o que eles trabalham aqui, dentro do contexto histórico, é injustiça social. Então, eles resumem como se fosse uma opressão econômica sistemática. O cavaleiro amarelo, ou algumas traduções vai trazer como um cavalo pálido, representa a morte e a peste. É o resultado inevitável dos dois cavalos anteriores. Onde há guerra, há fome. Onde há fome, há peste e a morte em massa. Então, aqui, a gente tem duas coisas. Os selos representando as consequências dos impérios violentos e que se colocam no lugar de Deus. A consequência de todos eles é essa. Ao mesmo tempo que os 7 selos é um trailer de tudo isso que a gente vai ver mais para frente. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu acredito que vai ser local, mas que vai afetar como um todo. Assim, vai todo mundo sofrer as consequências dessa guerra local. Bom, vamos então para a próxima parte. Quer falar alguma coisa? Não? Então, quais são os pontos fracos de achar que selos, trombetas e taças é um programa cronológico e sistemático? Porque e o erro de comparar cavalo branco com Jesus e o anticristo? Porque se é cronológico e é literal, a gente já pode ver que o cavalo branco não é Jesus, porque é ele quem está abrindo o selo. E se é literal, então esse cavalo ele é literal, ele é um ser que vai vir para a Terra para causar alguma coisa. Por que é um erro falar que é o anticristo? Porque o anticristo vai surgir só lá na besta que vem da Terra. Então assim, como que o cavalo branco E aí precisa ter em mente que eu estou falando o seguinte: se for cronológico,
eventos cronológicos e literal. Porque existe uma cronologia que não vai ver tudo como literal. Essa é uma outra abordagem. Mas o anticristo surge só lá na besta da terra. Então aquela besta, ela não pode ser um cavalo, com um cavaleiro que surge no começo de tudo. Tá. Bom, isso vai ficando um pouquinho mais claro daqui para frente. Então o que a gente vai ver? Dentro da visão dispensacionalista, a visão literal e uma visão não tão literal assim, dos selos, trombetas e taças. Alguma dúvida disso aqui? É que eu passei rapidinho por isso, para dar tempo de, mas se quiserem perguntar. Mas deu para entender que eles não são personagens literais, mas eles representam as consequências da guerra? Deu para entender, né? Bom, selos, trombetas e taças, dentro da visão dispensacionalista e dentro da visão pré-ira. Dentro do dispensacionalismo clássico, a gente vai ter o progressivo também. Então a gente vai ter o clássico, que vê isso aqui como totalmente literal, cronológico. Só que eles tropeçam em muitas coisas. Porque lembra que em uma das aulas, que a gente tocou um pouco no arrebatamento, o dispensacionalismo clássico entende que quando Jesus convida João para subir, eles entendem que ali é o arrebatamento da igreja. Vocês lembram disso? Então, como que o livro ele pode ser literal e cronológico se a igreja já foi arrebatada lá atrás? E aqui ele vai estar falando de Jesus no cavalo branco. Alguns vão falar que é Jesus. Por que esse cavalo branco está vindo sozinho para a terra? Sendo que a Bíblia fala que quando Jesus voltar, vai voltar todo mundo junto com ele. Então eles começam a tropeçar em várias coisinhas que a gente vai ver. Então para eles, os juízos são totalmente futuros, bem assim futuro, em algum tempo que ninguém consegue bater o martelo quando vai ser. E para eles é o seguinte, é isso aqui. São sequências cronológicas em que o sétimo selo vai abrir mais uma sequência de eventos cronológicos, que são as trombetas. E quando chega na sétima trombeta, dá de cara com 7 taças, que são mais 7 eventos cronológicos. Eles entendem dessa forma. A outra visão é do dispensacionalismo progressivo. Eles entendem como literal, mas nem tanto cronológico assim, porque eles admitem que existe uma semelhança muito grande entre trombetas e taças. E há alguns intervalos ali entre as trombetas e as taças que o anjo vai explicar alguma coisa. Então eles vão falar, isso não pode ser totalmente cronológico, mas eles entendem como totalmente literal o que está descrito lá. Então aqui, a gente pode colocar literal. Totalmente cronológico. E aí é que vai ficar, o negócio vai ficar interessante, porque aí a gente vai ter a visão pré-ira, que ela não é dispensacionalista, mas ela é uma visão que também entende como boa parte sendo cronológico. Vou colocar aqui, pré-ira. Aqui, esses dois aqui,
é arrebatamento pré-tribulação. Aconteceu lá em João 4, 5. 4. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, e disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então aqui, os pré-tribulacionistas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, o arrebatamento dela começa no versículo 1 do capítulo 4. Só que, aí eu expliquei, né? Não bate muito essa ideia literal deles. Precisa ler Apocalipse de forma literal. Porque se a gente for ler de forma literal, por que eles espiritualizam essa questão de Jesus chamando João para subir? Por que eles falam que João aqui representa a igreja, se tem que ler de forma literal? É um outro tropeço que eles caem aqui. O arrebatamento pré-ira, ele meio que rompe com isso aqui. Eu vou colocar aqui também o pós-tribulação. Pós-tribulação, a igreja é arrebatada depois das 7 taças. Bem aqui. Ah, isso aqui vai ficar bom. Pré-tribulacionismo, o arrebatamento é aqui. Antes mesmo de começar os selos. Vamos supor que aqui é uma linha do tempo, tá? Pós-tribulacionista acredita que a igreja passa por toda a grande tribulação e é arrebatada aqui, depois da 7ª taça. O pré-ira, ele acredita que a igreja é arrebatada aqui, no 6º selo. E é aí onde essa visão bagunçou com todo mundo. Por quê? Vamos lá. Selos, trombetas e taças de forma cronológica. Eventos cronológicos, sequenciais, literais. Beleza? Se for, e é o argumento deles, que eles falam, se Apocalipse é um evento cronológico e literal, o arrebatamento é no 6º selo. Porque o que fala no 6º selo? Chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Entendeu? Conseguiram pegar a ideia deles? E faz muito sentido. E isso aqui, essa simples interpretação, causou uma confusão geral assim no meio acadêmico. Porque ninguém nunca tinha pensado nisso. E eu estou dentro dessa ideia literal e cronológica. Tenha sempre isso em mente. Depois a gente vai para a próxima parte. Então aqui, o 6º selo... Cadê? 12. Observei, ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a luz se tornou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Isso aqui é linguagem poética. Não dá para interpretar isso aqui de forma literal, tá? O céu se encolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Aqui, o céu se encolheu como se enrola um pergaminho, é uma linguagem poética que dentro da literatura apocalíptica é o momento em que Deus acaba com esse sistema do pecado. Que quando ele fala assim, céus e terra passarão, o que ele está falando? Ele não está falando que céus e terra deixarão de existir, mas é que o presente sistema pecaminoso vai deixar de existir. Então, quando ele fala aqui no versículo 14 que o céu se enrolará como um pergaminho, ele está falando que nesse momento aqui
é hora que Jesus acaba com esse sistema pecaminoso e começa uma nova era. Entendeu? E aí ele vai continuar. Então os reis da terra, aí você percebe que os reis da terra, os príncipes, os generais, os reis poderosos, todos escravos livres, esconderam-se em cavernas e entre rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas. É tudo linguagem poética para representar o quê? Jesus está vindo. O céu se enrolou, acabou. Os impérios caíram, tudo ruiu. Jesus está voltando e ele vai acabar com a gente. Por quê? Lembra quando a gente leu lá a Babilônia, capítulo 18? Os governantes, os ricos, os poderosos, todos eles compravam e vendiam para a Babilônia. Então é um momento em que, tipo assim, acaba. Jesus acaba com essa mamata deles de exploração, de violência, de riqueza injusta, tudo isso. Versículo 17. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? E é aí onde eles vão falar, se Jesus está voltando no sexto selo, então a gente tem um arrebatamento aqui. Só que eles têm alguns problemas também. Vamos ver alguns pontos fracos, então, dessa perspectiva cronológica. A primeira é que, se for cronológico, a gente vai ter vários fins dos tempos acontecendo dentro disso aqui. Por quê? O próprio sexto selo já é um fim do tempo. Entendeu? Estão comigo, né? Pelo amor de Deus, se alguém se dispersar, me avisa. No sexto selo a gente já tem o fim do tempo. Então, se for cronológico, está acontecendo aqui no sexto selo. Lá na trombeta e nas taças, vamos lá no 8. Não, agora eu preciso achar aqui a sétima trombeta, né? Capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Pausa. Mas isso já não aconteceu no sexto selo? Por que está acontecendo de novo na trombeta? Vamos lá na taça. É 16, 17. Capítulo 16, versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto que nunca havia ocorrido tão forte desde que o homem existiu sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, de novo, a mesma linguagem do sexto selo e da trombeta. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, caíram sobre os montes, vindas do céu enormes pedras de granizo, de 35 quilos cada, e eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo e tudo mais. Então a gente tem a mesma linguagem, o quê? De Deus acabando com tudo de novo. Então a gente tem o terceiro fim do tempo dentro dessa visão cronológica. Esse é um ponto fraco. O outro ponto fraco é incoerência matemática e ecológica. Lá na segunda trombeta, capítulo 8, 9. O segundo anjo, 8:8, tá? O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar se transformou em sangue
morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Então, se for cronológico, aqui a gente tem o quê? 1/3 do mar ficou inútil, como se não existisse mais. 1/3 da vida marinha morreu, 1/3 do comércio marítimo acabou e 1/3 da água ficou poluída, né? Só que lá no 16:3, então se é cronológico, a gente vai passar o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16:3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Só que, no meio disso, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Eu esqueci de marcar os versículos. Mas é que entre a segunda trombeta e a segunda taça, é a segunda taça, né? 16:3. Isso. E você percebe que o mesmo que acontece na trombeta, na segunda trombeta, acontece na segunda taça. É algo acontecendo com o mar, com a vida marinha e tudo mais. Depois a gente entra nisso. Mas nesse período aqui, do capítulo 8 até o 16, a gente tem o Império Romano funcionando normalmente, conseguindo riquezas, a vida marítima acontecendo, tanto que a Babilônia só é destruída lá no 18. Aí onde vai falar que os marinheiros já não podem mais chegar até ela, não pode mais comprar, não pode mais vender e tudo mais. Então até o 18 ali tem comércio marítimo acontecendo. E não está falando de crise nenhuma. Então como que essa matemática não bate? Porque a partir do momento que 1/3 da vida marinha e do mar se torna inútil, é uma crise mundial acontecendo. Sim, não tem nem como não ter uma crise se 1/3 da vida marinha morrer. Então é uma coisa que também não faz muito sentido. Aí agora vai entrar os finais idênticos, que é um outro ponto fraco deles, né? Se tudo é cronológico e eventos sequenciais, o que a gente faz com esses finais idênticos? Que nem sexto selo, sexto, sétimo selo, sétima trombeta e sétima taça, falando a mesma coisa. Agora que a gente leu a segunda trombeta ali, 8, 9, vamos voltar lá rapidinho no 8, 9 de novo. Morreu, 8, 8, desculpa. O segundo anjo tocou a sua trombeta, então é a segunda trombeta. Caiu do céu uma grande estrela, e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar se transformou em sangue e morreu 1/3 das criaturas do mar, foi destruído 1/3 das embarcações. 16:3, a segunda taça. O segundo anjo, então, segunda trombeta, agora a segunda taça, derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Ele está falando da mesma coisa. Então, como que é cronológico se os eventos estão se repetindo? Vai entrar alguns que vai falar, não, mas são os eventos que ficaram mais intensos. Porque lá na trombeta é 1/3. Na segunda taça é tudo. Eles vão usar esse argumento. E é interessante. Esse argumento é muito bom. Cadê que mais? Sétimo selo, sétima trombeta e sétima taça terminam usando as mesmas palavras anunciando o fim do mundo.
Então, capítulo 8, versículo 5. É o sétimo selo aqui. É o capítulo 8. É o 6, capítulo 6, versículo 12. Porque o sétimo selo é o silêncio no céu. Então, o sexto selo, capítulo 6, do 12 até o 17. Grande terremoto, o sol ficou escuro, o céu se enrolou, a lua ficou vermelha como sangue e tudo mais. A trombeta está lá no capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve, de novo, fortes vozes no céu. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. Aí vai ter uma adoração, que é a mesma coisa do sexto e o sétimo selo ali. Aqui está acontecendo a mesma coisa. E a última taça, a sétima taça, é o capítulo 16, 18 a 21. 17. O sétimo anjo derramou sua taça no ar e do santuário saiu de novo uma forte voz que dizia: está feito. Houve então, de novo, relâmpagos, vozes, trovões, forte terremoto. A grande cidade foi dividida. Deus se lembrou da Babilônia, ele deu o cálice do vinho da ira do seu furor. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram. Então, os finais do juízo são idênticos. Então, se for cronológico e literal, a gente vai ter aí pelo menos 3 fins dos tempos, contando os selos, trombetas e taças. Tem um outro que eu anotei aqui, mas acho que não vale a pena não. Chama de interlúdio, né? Entre selos, trombetas, tem várias outras coisas acontecendo. Então, se for dentro da linha cronológica, por exemplo, a gente vai ter aqui as duas testemunhas. Quando começa as trombetas lá no 8, ele vai descrever as trombetas, começa descrevendo de forma cronológica aqui, né? Se for assim. Aí do nada ele para falar de um livro, das testemunhas, da mulher e... Aí na sétima trombeta, que abre as taças, aí aparece a mulher e o dragão, é como se estivesse fora do lugar, sabe? Então torna muito confusa a leitura de Gênesis se for entendido como cronológico. Mas esse não é um argumento muito forte. Mas dentro do que eu quero apresentar para vocês, observando a literatura, o estilo literário de Apocalipse, essas coisas não estão fora do lugar. Mas isso é um tipo de literatura semítica, que o Antigo Testamento usa muito isso. Então, se você lê os profetas, vamos pegar aqui Isaías. Isaías 2. Isaías 2 vai começar assim. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para eles. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, o templo de Jacó. Aqui, Isaías está falando o quê?
sobre a restauração. Depois que Jesus voltar a restaurar todas as coisas, as nações vão até Jesus para aprender com ele e tudo mais. Só que aí depois ele volta e começa a falar do povo. Aí ele vai, fala. Aí ele fala do fim de novo. Aí ele volta, fala do povo, o povo está desobediente, vai falando e fala do fim de novo. É o que eles chamam de mosaico. E eles vão falar, Apocalipse é um estilo literário igual ao dos profetas. Então não é cronológico, não é literal. Mas o que o autor está falando? Ele vai pegar uma coisa e ele vai falar dela até o fim. Então ele vai falar, ó, vocês precisam fazer isso, está acontecendo isso, vai destruir isso, tudo mais, Jesus vai voltar. Só que não é cronológico, ele volta e começa a falar de novo da mesma coisa, só que com outra perspectiva, com outros detalhes. Aí esse é um argumento que eles vão usar contra a leitura cronológica e literal. Então, qual que é a visão que eu quero apresentar para vocês? A visão mais acadêmica, assim. Cadê? Apocalipse. Alguém quer falar alguma coisa? Mano, eu vou precisar de mais, por favor. Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? A gente pode perguntar, assim, sem medo de ser feliz. São as interpretações clássicas. Então, a maioria dos teólogos acadêmicos, e aí deixa eu abrir uma janela aqui, porque assim, a gente tem que ter em mente que essas visões populares que chegam para a igreja, que se tornam filmes e tudo mais, foram desenvolvidas por pessoas sérias, que tinha ao alcance dela o que elas podiam fazer, elas fizeram. Dentro da interpretação delas, dentro dos recursos e tudo mais. Então, assim, não estou falando isso para a gente demonizar ou começar a falar, não, vocês vão tudo para o inferno porque vocês acreditam diferente. Não é isso. Mas é que tem um ponto que muita coisa que acontece dentro do mundo acadêmico, onde tá os grandes teólogos produzindo conteúdo, essas coisas elas não chegam para a igreja. Então, por exemplo, a gente vai ter o mundo acadêmico. Vou colocar aqui, se fosse uma universidade aqui. E aí a gente vai ter a igreja. Isso aqui é muito difícil de chegar até aqui na igreja. Porque é muito... Como que isso aqui chega até aqui? Quando pessoas como nós decidem ingressar nessa vida aqui. Aí elas estudam, elas pegam tudo isso e traz para cá, para a igreja. O que acontece? Normalmente, isso não é de todo ruim, mas é muito ruim também, que a maioria das pessoas que vêm para cá, elas nunca mais voltam para cá. Porque elas constroem a carreira delas para cá. Elas são cristãs, são teólogos, eles vão à igreja e tudo mais, mas eles não trazem essas coisas para o chão da igreja. E por que eu cito muito o N.T. Wright? Porque N.T. Wright ele é o maior teólogo do século XX, está vivo até hoje. E ele é o cara que faz esse movimento aqui.
Ele vem para cá e vai para cá, ele produz conteúdo para a igreja. Então hoje já descobriram muitas coisas. Essas visões que eu apresentei, elas são lá de 1900 e bolinha, década de 50, 60 e tudo mais. No século 20, 19 para o 20 ali, houve várias descobertas quando descobriram as cavernas de Qumran, os manuscritos do Mar Morto e tudo mais. Nossa, fez uma revolução no mundo da interpretação. Porque eles descobriram coisas que o povo do passado não tinha acesso. Então, muito do que tem hoje para nós é desenvolvido aqui dentro por pessoas comuns, que se debruçaram em estudar e decidiram, como a gente não tem acesso aqui, a gente vai acreditar nisso. Aí se tornaram essas visões populares que nós temos. Muitas delas boas, muitas delas ruins, por exemplo, deixados para trás. É um tipo de interpretação que é desenvolvido na igreja sem suporte acadêmico. E aí daqui surgiu um monte de maluquice. Por quê? Não tem um suporte, não tem alguém que fale assim, não, vocês estão indo para um lado perigoso e tudo mais. Então a gente precisa ter isso em mente para a gente não chamar os outros de burro, não ficar ofendendo as outras pessoas. Então, o que está sendo desenvolvido na academia? Essa questão literária de Apocalipse mesmo, não tinha na época. Não, que o livro de Apocalipse é um estilo literário do mundo judaico lá do primeiro século, que era usado para despertar o povo para uma realidade que a gente viu na primeira aula. Então, Richard Bauckham e N.T. Wright, eles trabalham a questão da recapitulação, ou seja, selos, trombetas e taças são recapitulações da mesma coisa. João está falando da mesma coisa, de maneiras diferentes, com outros detalhes, de perspectiva diferente, mas são os mesmos eventos. E é o que eles falam. O Richard Bauckham, ele fala o seguinte, que os selos, trombetas e taças não são eventos cronológicos e literais, mas padrões de juízo de Deus na história. As trombetas e taças imitam as pragas do Êxodo. O objetivo não é prever o fim do mundo físico, mas mostrar que a queda do sistema idólatra opressor é o êxodo do povo de Deus. Então, aqui o Richard Bauckham é o seguinte, não são eventos cronológicos, são padrões de juízo. Padrões de juízo, é um padrão isso aqui. Que acontece em toda a Bíblia, desde o Êxodo. O que Deus fez para libertar o povo do Egito? Pragas, caos, transformou água em sangue, acabou com a agricultura, jogou as pragas lá. Por quê? Para derrubar um império que estava escravizando o seu povo, estava explorando o seu povo. Babilônia, do Antigo Testamento, a mesma coisa. Então a gente vê esses padrões de juízo acontecendo durante toda a Bíblia. E para o Richard Bauckham, em Apocalipse não é diferente. É mais uma vez Deus mostrando para as 7 igrejas que ele vai derrubar Roma e qualquer outro império que surgir da mesma forma. Então, Richard Bauckham é um padrão de repetição de juízos. Ele só está lembrando, olha, Deus vai usar o mesmo padrão de juízo que ele usou durante toda a Bíblia. O N.T. Wright, ele vê o seguinte, ele vê um pouco diferente. Ele vê Apocalipse como uma crítica subversiva ao Império Romano. Os juízos são o desmascarar do mal estrutural. Para N.T. Wright, a vitória já foi ganha na cruz. Então aqui, Deus não precisa derrotar, fazer todas essas coisas para ser vitorioso. Porque ele já foi vitorioso na cruz. O N.T. Wright vai falar isso. Jesus já teve a vitória na cruz. Ele não precisa provar mais nada. A questão dele é, selos, trombetas e taças
São dores de parto da criação. Então a gente vê o sol, o mar, a lua, as estrelas, as montanhas, como se elas estivessem gritando, dores de parto, ponto de dar à luz a alguma coisa que seria uma nova criação. E o colapso dos impérios romanos diante do governo de Deus. Então, para ele, selos, trombetas e taças é uma demonstração da criação com dores de parto, ponto de, tipo assim, a gente não aguenta mais tanto pecado, tanta exploração, aí eles vão explodir e dar uma nova era, um novo mundo. Ao mesmo tempo que selos, trombetas e taças mostra como o Império Romano e qualquer outro império se autodestruiu sozinho. Por quê? Porque são governos fundamentados em violência, exploração e tudo que há de ruim. E todos esses impérios eles caem por conta própria. O Michael Gorman e o Scott McKnight, eles têm uma outra perspectiva. Mas todos eles vão culminar nisso daqui. Tá? É só alguns pormenores. Para o Michael Gorman, os juízos mostram a consequência inevitável do pecado humano e do imperialismo. Nem eu sei o que eu escrevo aqui. O Michael Gorman argumenta que o verdadeiro juízo e a vitória acontecem pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho fiel da igreja. Então a vitória, a conquista, todas essas coisas, Jesus conquistou pelo sangue derramado na cruz e a igreja vence pelo testemunho fiel, que ele vai usar que não é uma conquista violenta, mas é uma conquista ética. É um posicionamento fiel diante de qualquer situação na nossa vida, que a gente não abre mão de Jesus para, tipo assim, não façam nada comigo, por favor. Eu nego Jesus. Os 7 ciclos, né, de selos, trombetas e taças, são recursos retóricos para chocar o leitor e chamá-lo à fidelidade. Recurso retórico, lembra que eu falei que é uma linguagem cheia de poesia? Ele está usando de uma retórica que vai chocar os leitores e falar assim, não que tudo aquilo vai acontecer de forma literal, mas é uma forma assim, olha o que vai acontecer com os impérios desse mundo. Sejam fiéis a Jesus ou vocês vão sucumbir junto com eles. E o Scott McKnight ele vai falar o seguinte: os juízos mostram que o sistema babilônico, reencarnado em Roma e qualquer outro império que surja durante a história, traz a sua própria autodestruição. Não é cronológico, mas são diagnósticos teológicos de como Deus lida com o mal. O Scott McKnight é um pouco mais técnico, mas para ele os juízos ali, eles não são literais, mas são diagnósticos teológicos de como esses impérios se autodestroem sozinhos, porque eles são baseados na capacidade humana de se colocar acima de Deus, e isso é algo que não tem como acontecer. David Aune, Craig Koster e Adela Collins, eles também, dentro das recapitulações, só que eles trabalham uma questão mais social. O David Aune, ele vai falar o seguinte: selos, trombetas e taças com uma técnica literária apocalíptica judaica. É quase parecido com a retórica que o Michael Gorman aqui apresentou. Ele analisa a redação do texto e mostra como João usa esses ciclos para criar suspense dramático e uma urgência retórica nos leitores do primeiro século que enfrentavam a opressão humana. Ou seja, de novo, ele vai falar, é um estilo de linguagem que vai chamar a atenção dos leitores e trazer eles para a fidelidade. Não é necessariamente algo que vai acontecer de fato da forma como está escrito. Vai haver um juízo, isso é consenso. Mas é
muito recheado de linguagem poética isso aqui. O Craig Koster ele vai falar o seguinte, ele explica que os selos olham para a história do ponto de vista do sofrimento humano. As trombetas são advertências divinas que clamam ao arrependimento. E as taças é a consequência final de toda essa rejeição a Deus. Não é cronológico, mas cada ciclo nos leva até o fim por um caminho diferente. Então, para ele, a trombeta são advertências de Deus, um chamado ao arrependimento. As taças é a consequência desse arrependimento não ter acontecido. Mas não é cronológico. Ele está falando, é uma consequência do convite que ele faz ali na 7. A Della Collins, ela vai falar o seguinte, ela vai trabalhar a questão da retórica também. Só que ela chama isso de catarse psicológica. Os ciclos repetitivos servem para reforçar a certeza do julgamento. Então não é cronológico, mas ele está reforçando. Ó. No selo está falando uma coisa, ele reforça na trombeta e reforça nas taças um juízo que Deus vai trazer. E isso serve para reordenar a percepção da realidade daqueles cristãos que estavam sofrendo sob o Império Romano. Então, o que a gente tem aqui? Resumindo. Tem tudo isso aqui que foi apresentado. Pode falar. Ah, tá. Entendi. Sim. João ele escreve para 7 igrejas. Então, Apocalipse é para 7 igrejas. Isso. Só que dentro dessa escrita de João, ele está falando que vai ter um retorno de Jesus, onde Deus vai acabar com todo o pecado e tudo mais. Isso não aconteceu na época de João. Então, ela é uma mensagem até que. Então, ela serve para todos os tempos. E aí, dentro disso, podem surgir outras Babilônias, podem surgir, como João fala, que já muitos anticristos têm surgido no meio de vocês. Então, você vê que ele não fecha num personagem só, vai vir um cara lá na frente, num futuro distante. Não, fala, já tem vários no meio de vocês. Então, o ponto dele, de João, e essa mensagem temporal dele, é o seguinte: prestem atenção nas características desses comportamentos, desses sistemas, como eles são semelhantes à Babilônia, como governantes são semelhantes ao anticristo, e se afastem deles. É onde ele vai falar lá, sai dela, povo meu. Assim, não compactuem, não se misturem com eles. Mas vai chegar um momento em que isso vai se concretizar em alguém. Que a gente não tem como saber quem é. Que nem, por exemplo, Jesus ele nasce num contexto onde o Império Romano estava conquistando tudo, que é onde, não lembro, Colossenses ou Filipenses, que Paulo vai falar assim que Jesus ele veio num tempo oportuno, tipo assim, ele veio na melhor época para ele aparecer. E era num contexto assim,
de guerras, de exploração, de escravidão e tudo mais, mas você vê que não é esse negócio monstruoso como a gente imagina que é o Apocalipse. Apocalipse, João está escrevendo Apocalipse, descrevendo coisas que aconteciam no tempo dele. Só que, tipo assim, o tempo dele era meio que um tempo como o nosso. Tinha um pouco mais de opressão, de repressão aos cristãos. É como se fosse a vida do cristão no Oriente Médio. A época do Império Romano, assim, mais ou menos, tá? Não estou falando que é igual. Tipo assim, a vida acontecendo e os caras tentando sobreviver em meio a tudo aquilo e tudo mais. Então é uma mensagem atemporal. E aí Jesus ele nasce num momento em que havia um grande império dominando boa parte do mundo. Quando ele fala assim, o mundo, é o mundo conhecido da época, não é o mundo todo não. É o mundo que era conhecido por eles na época. E aí dentro daquilo eles identificaram, pô, César é uma besta, é um anticristo para nós. Roma é uma espécie de Babilônia. E a forma como esse sistema funciona é baseado em tudo que Deus repugna, tudo que Deus odeia. Então a gente precisa se afastar disso. E aí João ele escreve para tipo assim, porque algumas igrejas se entregou ao Império Romano. Tava fazendo sacrifício e tudo mais, aí tinha Jezabel dentro da igreja. E ele escreve dessa forma para chamar a atenção. Ele usa esses monstros, essas coisas cósmicas assim, para atrair a atenção deles. E falar, voltem à fidelidade, que é isso que vai acontecer, assim como aconteceu com qualquer outro império. Então é uma mensagem atemporal, mas em algum momento Jesus vai acontecer. É, uma hora vai acontecer. Assim, vai ter, seja lá quem for, mas um país que dominou boa parte ali do mundo, e a gente meio que está caminhando para isso. Você vê a Rússia tentando conquistar a Ucrânia. Se eles conquistam a Ucrânia, eles vão querer conquistar mais um e mais um. É onde os impérios surgem de novo, né? No Oriente Médio mesmo, o Irã querendo dominar tudo. Então tem essa inclinação para que surjam impérios de novo. E a gente não sabe como é que vai ser, mas vai se concretizar em algum lugar, em alguma pessoa vai ser o cara. Eu respondi? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, o que a gente tem aqui? Não são cronológicos, nem literais, nem sequenciais, mas são recapitulações dos mesmos eventos, olhando de outros ângulos, acrescentando mais detalhes em algumas coisas. Mas o ponto aqui é que essas recapitulações que João faz é para mostrar que os impérios vão cair. E o Cordeiro vai vir com ira para derrubar esses impérios. Sai dela, povo meu. Tipo assim, sejam fiéis a Jesus, não compactuem com impérios, com governantes, com ninguém. Se mantenham fiéis a Jesus. Porque quando tudo isso aqui cair, se vocês amarem mais isso aqui do que a Deus, eles vão cair junto. É as advertências de Deus, de Jesus para as 7 igrejas. Se vocês não se arrependerem de estarem compactuando com o Império Romano, eu vou arrancar vocês do lugar. Tá? Tinha uma coisa, precisava falar. Esqueci. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Pode perguntar. Eu tô procurando aqui que eu escrevi um negócio. Achei. Então isso é o que eles apresentam.
Aí, o seu Luiz não está aqui hoje, mas ele sempre fala assim, mas o que você acredita? Gente, eu não tenho muita coisa fechada de Apocalipse, eu não tenho. Mas o que eu vejo a respeito disso aqui? Os selos, eu vejo, como eu falei para vocês lá, um trailer de tudo que vai acontecer posteriormente. Então, os selos é como se fosse um resumo do restante de Apocalipse. Ó, daqui para frente a gente vai ver o quê? Guerra, fome, morte, destruição e caos. Aí a gente vai ter imagens durante o Apocalipse da multidão chegando diante de Deus com palmas, recebendo aplausos, é a multidão que foi morta durante a grande tribulação, tudo mais. Para mim é o sexto selo, é o quinto selo, onde as almas foram vistas clamando até quando o Senhor vai fazer. E o sexto selo, para mim, está falando sobre a volta de Jesus, mas ela não acontece naquele momento. Por quê? Porque o selo é um resumo de tudo que vai acontecer. É como se fosse o sumário de Apocalipse. Achei a palavra que eu queria. Um sumário. Você pega um livro lá, capítulo 1 é isso aqui. Nananana. Os selos é o sumário de Apocalipse. E o sexto selo é o retorno de Jesus e quando tudo aquilo, violência, causa destruição, desaparece e estabelece uma nova criação. E aí, trombetas e taças para mim estão falando da mesma coisa, mas é aquilo, é o padrão do Antigo Testamento. João ele vai, fala do fim, volta, ele volta e fala da mesma coisa, só que com outros detalhes, com outras características, com uma outra perspectiva. É como se, sei lá, eu conto uma história para o João, eu vou contar a mesma história para a Bruna, é a mesma história, só que eu vou acrescentar detalhes e algumas coisas diferentes, que não comprometem o conteúdo, mas que, tipo assim, é como se eu fosse dar essa aula outra vez. Muita coisa que eu falei aqui, eu mudaria na próxima, mas falaria da mesma coisa, entendeu? Trombetas e taças para mim é isso. João falando da mesma coisa, perspectivas diferentes. E é isso. Daí, pode ser também. Isso, pode ser. Trombetas e taças é um conteúdo detalhado dos selos. Pode ser isso também. Perfeito. Ó, 9 e 10. Acabou. Vocês... Ninguém perguntar nada. Porque eu tá coçando para eu recapitular desde o capítulo 1 de novo, mas não vou fazer isso não. Vamos embora. Beleza? O arrebatamento, não. Não, já deu a hora já. Já deu a hora. Vamos. Sim, porque desde a reconstrução do segundo templo, lá em Esdras e Neemias, a gente tem o surgimento da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica. Foi nessa época que reconstruiu, surge a esperança, então, assim, agora Deus vai voltar,
o Messias vai aparecer, a gente vai vencer os impérios ao nosso redor, vai tudo se resolver. É onde Jesus vai falar que muitos falsos messias, e na época de Jesus já tinham surgido muitos candidatos a Messias, que aí culminou lá nos Macabeus, lá onde eles chutaram o balde para tudo. Tanto que uma das interpretações de Apocalipse vai falar que se cumpriu no período de Macabeus, o Antíoco Epifânio lá, que sacrificava porco dentro do templo, que eles vão falar que é a abominação da desolação, vão abominar o templo de Deus e tudo mais. Mas essa literatura apocalíptica que estava em alta naquele tempo, justamente por causa dessa esperança de que o Messias ia vir e tudo ia acontecer. Não vai tomar muito tempo. Vai tomar muito tempo, não, é sério. Meu desejo maior era acabar na hora. Mas eu posso trazer... A próxima aula vai ser sobre o milênio. Ela é mais resumida. Então eu posso trazer o arrebatamento dentro dessa... A próxima é o milênio, que é a 7ª aula. A 8ª aula vai ser a recapitulação de tudo. Acabamos. Ainda não. Eu não corrijo nem meus trabalhos da faculdade, eu corrigi prova de... Mano, eu só faço e mando. Vai com Deus. Que momento abençoado tivemos juntos. Agradecemos de coração por você ter participado da nossa live hoje. Esperamos que a palavra de Deus tenha tocado profundamente o seu coração e que você tenha se sentido mais próximo dele. Antes de nos despedirmos, queremos lembrar você de que a comunhão continua durante a semana. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e participar das nossas atividades. Estamos no Instagram como @Nossa Igreja Limeira, no Facebook e no YouTube, onde você pode rever esta e outras mensagens que já foram compartilhadas. Se você sentiu o desejo de compartilhar algo, se precisar de oração ou tiver qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição para conversar. Nos envie uma mensagem no WhatsApp ou um direct no Instagram. Queremos caminhar junto com você nessa jornada de fé. E não se esqueça, nos vemos novamente no próximo domingo, às 10, para mais um culto abençoado. Que a paz de Deus esteja com você e sua família durante toda a semana. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus te abençoe e até a próxima.